Boas-vindas, vamos pensar um pouco. Somos Lincoln e Alvino e esse é o Peripacast. Episódio 20, Rousseau no Contrato Social, Liberdade, Sociedade e Direitos, com participação especial de Wellington Anselmo Martins. Nosso convidado é mestre em filosofia pela Unesp Marília, mestre em comunicação pela Unesp Bauru, é especialista em história pela Unisagrado Bauru, graduado em filosofia também pela Unisagrado e atualmente ele trabalha como professor universitário. Ele tem feito estudos sobre o contrato social de Rousseau com a orientação do professor Ricardo Monteagudo, que é pesquisador especializado em Rousseau na Unesp de Marília e publicou alguns artigos sobre a relação entre Rousseau e o pensador frankfurtiano Jürgen Habermas. Esse é um podcast independente, parceiro do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos. Para maiores informações, vocês podem nos encontrar pelo nosso site www.peripacast.com.br ou nas redes sociais, também sobre o @peripacast, no Instagram e no Facebook. Bem-vindo, Wellington. Muito bacana ter você com a gente. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite também. Hoje a gente vai falar sobre um tema que nunca recorreu aqui no podcast, que é Rousseau. A gente já tinha falado de outros modernos, mas Rousseau vai ser a primeira vez que a gente vai trabalhar ele um pouquinho e com uma aproximação bastante interessante com Habermas e com Hannah Arendt também. Então acho que vai ser um conteúdo bastante frutífero pro podcast e espero que ajude também aos nossos ouvintes um possível olhar com mais carinho para esses autores. Lincoln, Alvino, agradeço aí pelo convite. É uma alegria poder falar do Rousseau, com alguns comentários aí do Habermas, da Hannah Arendt, né? Refletir um pouco sobre tudo isso, especialmente pensar um pouco sobre o início do contrato social, as premissas iniciais ali no começo do contrato social, na obra do Rousseau, né, Lincoln? Então, é uma alegria poder conversar com vocês, o pessoal do Peripacast, então eu agradeço aí a oportunidade. Eu acho que pra gente começar, como a gente vai falar bastante sobre o contrato social, acho que seria bastante interessante a gente começar com uma introduçãozinha histórica, né? O que é o contrato social e o que ele trata, principalmente, né, nesses conceitos de liberdade e sociedade. O contrato social, então, é uma obra ali de meados do século XVIII, escrito pelo Rousseau, é uma obra muito importante, mas não é a primeira obra do autor genebrino, do nosso Jean-Jacques Rousseau. Ele fez o seu nome academicamente também de modo bastante popular no meio do iluminismo, do que hoje chamamos de iluminismo, com o que chamamos de primeiro discurso, que é o seu discurso sobre as ciências e as artes. Daí vence um concurso, então, da Academia de Dijon. A pergunta inicial desse primeiro discurso, né, que já traz algumas premissas do que mais tarde Rousseau vai desenvolver no seu contrato social, mas a pergunta feita naquele momento que gerou, então, que deu o start para esse primeiro discurso do Rousseau, muito premiado, se o renascimento dessas ciências e artes realmente estava contribuindo para o desenvolvimento moral da humanidade. O Rousseau, então, opta por uma resposta negativa e diz que não está contribuindo, e então começa a sua construção de uma filosofia bastante elogiosa da natureza, do estado de natureza, né? E faz bastante críticas desde o início, então, nesta obra inaugural, o primeiro discurso, ou discurso sobre as ciências e as artes, faz então uma grande crítica à corrupção do meio social. Como se pode notar, essas premissas, então, de estado de natureza e estado social, desde o primeiro discurso, então, vão sendo construídas e elaboradas, passando pelo segundo discurso, podemos conversar um pouco sobre ele também hoje, e enfim desemboca nesta obra, nessa mãe opus, nessa grande obra de Rousseau, que é o contrato social, novamente retomando aquelas ideias de natureza de modo bastante elogioso. Nos interessa nessa conversa aqui, pode ser bastante pertinente, né, pensar sobre a liberdade natural, segundo Rousseau no início do contrato social, mas enfim também no contrato social, não apenas retomando ideias de natureza, mas Rousseau também já propõe, né, na obra Contrato Social de Fundo, uma legitimação do Estado social, isto é, este Estado muito criticável e muito corrompido, mas é o nosso Estado, a nossa condição humana, né, em sociedade. O Rousseau vai propor, então, no Contrato Social, ali na metade do século XVIII, uma influente posição de justiça social.
social, que iria então legitimar realmente uma procura pela liberdade humana, pela igualdade humana e quem sabe, né, quiçá uma fraternidade humana. Esse então fica como estandarte, por exemplo, da Revolução Francesa, e essa é a influência de Rousseau com seu contrato social em um momento histórico muito marcante, que é a Revolução Francesa de 1789. Então ficam assim alguns apontamentos sobre a obra Contrato Social, alguns precedentes, né, bibliográficos do próprio Genebrino, do próprio Rousseau, né, muito influente historicamente, factualmente na Revolução Francesa, na Grande Revolução. Perfeito. E esse momento é um momento de rompimento também com muito do que foi pensado na Idade Média, né, trazendo um pouco da Idade da Luz à frente, com conceitos de liberdade, de sociedade, essa nova construção de um olhar um pouco mais acurado sobre o contratualismo, os contratos sociais, né? Mas falando um pouco mais sobre a liberdade e a sociedade para Rousseau, Wellington, como que a gente pode entender o que Rousseau espera enquanto liberdade, enquanto estado natural e enquanto sociedade quando o contrato ele já é estipulado? Rousseau, então, começa a construir o seu contrato social a partir de noções de natureza, de noções de liberdade natural. É por isso que ele diz, no início do capítulo 1, né, no contrato social, e nos interessa bastante para refletir sobre o contrato social, não é? Interessou também na recepção depois de Habermas, da Hannah Arendt e tantos autores contemporâneos, essas premissas do contrato social. Então, por exemplo, no início do capítulo 1, o Rousseau escreve que o homem nasce livre, mas por toda parte se encontra a ferros. Fecha aspas, é uma citação então aí do início, né, do contrato social, e o Rousseau está fazendo referência, Lincoln, já ao homem do estado de natureza, né? Há então no ser humano uma liberdade que é natural. A humanidade surge livre. Nós podemos interpretar esse trecho, e é assim que é feito em comentaristas especializados, nós podemos interpretar esse trecho inicial do contrato social como fazendo uma referência ao estado de natureza que eu estava falando antes. O homem que nasce livre aí pode ser tanto pensado como o indivíduo que naturalmente vem livre e tem essa característica em sua condição humana, em sua natureza humana, quanto a humanidade de modo geral. Historicamente, hipoteticamente pensando a partir de noções de estado de natureza, nós podemos ver então transformações ao longo da história. E nós podemos ver aqueles já citados estados de natureza em um processo de transformação que nos encaminha até um estado social. Assim pensa Rousseau, é muito influente até hoje, né? Especialmente por causa dessa reflexão acerca dos conceitos de liberdade natural e depois, dentro de um contrato justo, não é? Nós podemos retomar então essa liberdade. Então, uma liberdade civil, uma liberdade moral, uma liberdade política, mas que só pode ser legítima então, né? Lançando essas bases da filosofia do Rousseau, se os ferros que ele cita aí metaforicamente no início do contrato social, se essas cadeias não forem injustas realmente de escravidão, mas forem alianças de um pacto social democrático, republicano, de um pacto social realmente que respeite, por exemplo, a dignidade das pessoas em sua liberdade e em sua igualdade. E é possível acrescentar novamente a ideia, a noção de fraternidade ou solidariedade para ficarmos bastante fixados naquela primeira recepção do contrato social, que é a recepção francesa na Revolução Francesa. Mas ainda hoje, não é? Pensadores como citados Habermas e no caso Hannah Arendt também, o Rousseau se mantém ainda muito influente, mas é por causa dessa visão então de legitimação da liberdade dentro de um convívio social. Então o indivíduo, pessoa humana e a humanidade, né, e a coletividade em sociedade ou de modo geral hoje já, não é, pode então beber bastante nesses princípios do contrato social de Rousseau. Abre aspas. Rousseau descreveu a constituição da soberania do povo, que se dá através de um contrato e da sociedade, como um ato existencial da socialização, por meio do qual os indivíduos singulares, voltados ao bom êxito, se transformam nos cidadãos de uma comunidade ética, orientada ao bem comum. Enquanto membros de um corpo coletivo, eles se diluem no grande sujeito de uma prática de legislação, o qual rompeu com os interesses singulares das pessoas privadas. Fecha aspas. Esse trecho de Habermas, Direito e Democracia, livro 1, capítulo 3, tópico 1. Me sugere que o Rousseau, ele propõe que o contrato social ele seja estabelecido voltado para um bem comum. Então, se não houver um contrato social estabelecido visando esse bem comunitário, onde todos os indivíduos sejam favorecidos, esse contrato social ele não é dado como uma sociedade de fato. Isso, o Habermas faz uma recepção, Lincoln, bastante crítica de Rousseau, mas o Habermas é um neo-rousseauista aqui na contemporaneidade. Essa recepção desse frankfurtiano de
segunda geração, que é o Habermas, o Jürgen Habermas, que é um pensador alemão aí da escola de Frankfurt, né, de segunda geração, é uma recepção afirmativa de Rousseau, de modo geral, mas com algumas ressalvas. Como eu fiz referência à Revolução Francesa de 1789, então nós vemos uma primeira recepção do contrato social do Rousseau bastante preocupada com a afirmação da liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, como se sabe em história, a Revolução Francesa teve um momento do terror. Então houve uma imposição bastante ditatorial, né? Se decapitou muitas pessoas, né, ao longo da Revolução Francesa, e isso também entra em conta quando autores feito Habermas ou Hannah Arendt também, né, vão ler o contrato social de Rousseau, porque nós estamos em uma posição bastante privilegiada aqui nos séculos 20 e 21. Então nós recepcionamos Rousseau de modo bastante afirmativo, mas como eu disse, há ressalvas fundamentais. Uma ressalva é, por exemplo, a de que o contrato social pode servir a algumas interpretações, filosoficamente falando, mais ou menos indevidas de modo ditatorial do contrato social. Este ponto não interessa a Habermas e, evidentemente, a nenhum autor democrático aqui do século XX, como é o caso também da Hannah Arendt, né? Autores que estão aí preocupados, refletindo, por exemplo, sobre noções de democracia e de direitos humanos. Mas eu disse isso para apontar, então, que Habermas vai fazer uma afirmação de Rousseau aqui no século XX, né? E até hoje Habermas ainda está vivo, né? Quando estamos conversando aqui, né? 2021. O Habermas se mantém vivo, mas com ressalvas. Os princípios do contratualismo de Rousseau são retomados aqui em Habermas, e aquele momento, então, da defesa republicana na Revolução Francesa é reafirmada em Habermas, inclusive na sua obra Direito e Democracia, né? Que eu cito alguns trechinhos aí como básicos, né, para essa nossa conversa, né? Ele recepciona Rousseau, mas ele diz que ainda há uma energia utópica, né? Ainda se pode mobilizar muito a academia e também o senso comum, realmente fazer uma mobilização popular em favor de um Estado democrático de direito, né? Então o Habermas, no seu Direito e Democracia, nesta obra, né, Entre Facticidade e Validade, é o subtítulo da obra em português, nós podemos ver uma afirmação dos princípios do contrato social de Rousseau e inclusive a sua crítica, como você colocou, não é? Uma sociedade que não esteja pautada, então, em um bem comum mínimo, que é, por exemplo, o respeito às pessoas, a dignidade das pessoas, a liberdade das pessoas individualmente, né? E também a igualdade entre elas. Então, não é uma sociedade legítima. E esta é a crítica fundamental do Rousseau. Isso interessa, então, na noção de pacto social do Rousseau, interessa, inclusive, a autores contemporâneos, como o frankfurtiano aí citado, né? Então, não é que a sociedade não exista, se ela não vivenciar, não praticar ou efetivar os princípios de liberdade e igualdade, como eu citei para ficar no estandarte francês, a fraternidade. A sociedade existe. O próprio Rousseau também enxerga assim. As pessoas convivem, há uma sociabilidade prática. Os seres humanos procuram, então, a convivência, primeiro em família, mas depois, então, formam-se clãs, pequenas comunidades e, enfim, né, pequenos povos. Só que essas sociedades não têm a legitimação que impulsionou as pessoas a procurarem umas às outras. Diz o Rousseau, então, né, no contrato social, mas já fazendo bastante referência ao segundo discurso, né, a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, as pessoas procuram essa convivência, né, o ser humano procura, então, se relacionar para que nos fortaleçamos, né, e sobrevivamos melhor diante da natureza e diante de uma guerra mesmo entre nós, de todos contra todos. Então, firmamos alianças mínimas para a preservação da nossa integridade física e moral. Rousseau pensa assim, porém a sociedade não precisa necessariamente acontecer assim de modo tão legítimo, né? E preservando o que hoje chamamos, junto com a Hannah Arendt, com Habermas e toda uma tradição de filosofia do direito, de filosofia política ou diretamente de filosofia dos direitos humanos, né? O que chamamos hoje de dignidade da pessoa humana. Então é possível que haja, e é o mais comum, que as sociedades existam de modo corrompido. Essa é a visão do Rousseau, fazendo a sua crítica, né, ali em meio ao século XVIII, mas, como eu disse, bastante reafirmado aqui no século XX, né, por exemplo, pelo Habermas. Então, as sociedades são ilegítimas quando elas não respeitam esse pacto fundamental que nos motiva a conviver, que motiva as pessoas humanas, né, a interagirem, firmarem pactos morais e, enfim, pactos políticos e também pactos jurídicos. Quer dizer, convenções mínimas para o nosso relacionamento, convenções mínimas de respeito mútuo, né, e, enfim, aquela vontade geral
social presente, né, nos fundamentos do contrato social e que interessa para Habermas, que é uma vontade democrática. Em síntese, as sociedades existem mesmo que corrompidas, né, ou existem de modo ditatorial, francamente ditatorial, ou o que interessa a Hannah Arendt também de modo totalitário, a exemplo do mais recente do nazismo, né, do comunismo soviético e etc. Né? Porém, Rousseau propõe uma nova visão de sociedade, né? Ele propõe uma sociedade, então, visionário que é, revolucionário que é, ele propõe uma sociedade republicana, que de fundo, por princípio, é apenas uma sociedade que respeita o seu próprio povo. Então, quer moralmente entre nós ou governamentalmente, realmente pensando no Estado, né, os governantes também respeitem e não se tornem ditatoriais. Isso é o que interessa a Habermas, principalmente, que é o princípio republicano. Esta é a sociedade, então, legítima, mas de modo geral, ao longo da história, o que vemos são variações desse ideal, né? Nos aproximamos um pouco mais disso e nos distanciamos bastante disso quando afirmamos, então, ditaduras, ou como eu disse em Hannah Arendt, né, formas realmente totalitárias do uso do poder. O principal motor que a gente pensa para uma sociedade, o estabelecimento do contrato, é a liberdade. De fato, sem a liberdade, um povo acaba por ser preso em grilhões, né? Então, dado isso, em uma sociedade que é ditatorial, onde que se ancora essa necessidade ou esses direitos da população? Realmente, como você colocou sinteticamente, a legitimidade das convenções, dos acordos sociais, e podemos aí falar de modo resumido, desde a moralidade até as convenções políticas ou mesmo a lei firmada. O contrato social do Rousseau não é apenas importante enquanto ética, mas ele é importante, então, como base doutrinária na prática jurídica. Então, é por isso que autores como Habermas, né, que são filósofos do direito contemporâneo, vão beber em Rousseau ao lado de Montesquieu, por exemplo, né? Então o Rousseau vai realmente colocar nesse fundamento do direito, né, a liberdade. Então, de modo resumido, nós podemos pensar em moralidade, em política, nas diversas convenções, inclusive na lei, né, e ir beber no contrato social. E como você falou, se essa liberdade das pessoas e povos, né, não estão respeitadas, nós não estamos realmente trabalhando com noções de efetivação com ideias, né, de efetivação prática daqueles princípios do contrato social de Rousseau. São apenas, então, menções históricas tradicionalíssimas, né, a formas ditatoriais de poder. O Rousseau se ocupa no contrato social de tentar descaracterizar ou deslegitimar, né, essas formas de uso do poder, que são formas ilegítimas. Por exemplo, em ditaduras, o que é muito comum, né, há uma tentativa do ditador ou de grupos, né, ao redor desse ditador de tentarem legitimar, então, de tentarem fazer parecer que é um direito o uso de sua força superior, de uma força militar, por exemplo. Então, desde o início do contrato social, Rousseau tenta mostrar o quanto que isso não dialoga com aquele fundamento da sociabilidade humana, né? Que nós nos socializamos, então, por uma necessidade de um fortalecimento mútuo diante da natureza e diante de nós mesmos, para que não nos matemos, por exemplo, como no estado de natureza, de modo bastante selvagem, né? Um indivíduo no estado de natureza pode procurar, então, o outro, dependendo da necessidade, ele pode procurar o outro e firmar, então, algum tipo de violência. Mas se nós firmamos acordos elementares de convivência, como eu disse, na moralidade, na política, ou propriamente instituído no direito, né? É para que nós não nos matemos. Então, o emprego da força é contraditório com esse princípio de sociabilidade que o Rousseau coloca no início do contrato social. Então, não é legítimo o uso da força e tentar transformar essa força em algum tipo de direito, né? E o próprio ditador tentar demonstrar, né, ou argumentar em favor desse direito. Então, Rousseau está debatendo bastante aí, não é, com outros pensadores, né, está tentando refutar noções ao mesmo tempo do direito, de um direito baseado na mera força. De fundo, então, ele está construindo uma noção bastante republicana, né, de dignidade, de respeito à liberdade das pessoas. Então, não cabe ao ditador, né, tentar a perseguição que faz, né, e nós podemos aplicar em inúmeros casos históricos, né, e não cabe também ao escravocrata, né, tentar legitimar, então, o abuso, né, e tentar transformar o outro em um trabalhador braçal, forçado. A pessoa está salvaguardando desde o início do seu contrato social, não é,
esta noção de liberdade, que ele já via, como disse, no estado de natureza, e que só se justifica a associação entre os homens, né, se for para retomar essa liberdade, fortalecer essa liberdade, senão não haveria nenhum sentido para que nos submetêssemos, né, a ferros, a cadeias, a convenções e a alianças. Então, para o Rousseau importa alianças legítimas, elas não são ditatoriais, elas devem ser republicanas. Na contemporaneidade, por exemplo, isso importa para Habermas, né, são convenções democráticas. Nós precisamos, então, livremente, né, debater, argumentar e votar, né, deliberar publicamente em um debate constante, né, e firmar a democracia, que será o respeito a nós próprios, né, será o próprio povo deliberando as próprias leis, a sua própria convivência, de modo nenhum para afirmar formas de ditadura ou de escravidão, por exemplo. É assim que nós recepcionamos aqui no século XX e XXI, né, as ideias do contrato social, e isto sim permanece vivo, né, e é muito importante na política prática também, mas evidentemente é muito importante na filosofia política. Abre aspas. Se considerasse somente a força e o efeito que dela resulta, diria: quando um povo é obrigado a obedecer e o faz, age acertadamente. Assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda, porque recuperando a liberdade pelo mesmo direito porque lhe a arrebataram, ou tem ele o direito de retomá-la, ou não o tinham de subtraí-la. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina na natureza. Funda-se, portanto, em convenções. Trata-se, pois, de saber que convenções são essas. Rousseau, Contrato Social, livro 1, capítulo 1. Então, como que se justifica, ou se justifica, um governo ditatorial onde os seus cidadãos não recorrem aos seus direitos de reivindicar a liberdade? Isso é justificável? Em Rousseau, não é justificável. Veja, individualmente ele trata desse problema, né? Em Rousseau, ao pensar, por exemplo, na vontade geral, né, em um bem comum elementar, né, que as pessoas são capazes, esse vocabulário em Habermas se aproxima a noções de consenso, então nós somos capazes de um consenso, de acordos mínimos, que respeitem, então, a nossa integridade física e moral. Então, se pensarmos a partir da noção de vontade geral, nós veremos que um povo, como diz o Rousseau, não pode ser um povo de loucos. Inclusive, a loucura não faz direito. Ele segue, então, argumentando, né, naquela linha. Ele tinha afirmado um pouco antes, tudo nesse livro primeiro do Contrato Social, de que realmente a força não cria um direito legítimo, né? Também a loucura não cria um direito legítimo. Então, a vontade geral não pode ser suicida. Se pensarmos em um povo, né, não faz sentido que um povo de seres humanos, conscientes, minimamente conscientes, dotados de uma sanidade mental mínima que caracteriza a consciência e a liberdade humanas, que são premissas de como o Rousseau interpreta. Essa é a antropologia do Rousseau, é a psicologia dele, é como ele enxerga a pessoa humana e a coletividade humana. De posse de uma consciência elementar, nós não usaremos a nossa liberdade, né, para destruir a nossa própria vida, né, para destruir a nossa própria integridade física e moral, tão pouco enquanto um povo. Então a vontade geral de Rousseau sempre afirmará um interesse mínimo comum, que é o interesse pela vida, né, porque na vida humana nós encontraremos essa dignidade que são a liberdade, a igualdade entre nós, a possibilidade então de convivermos e construirmos então uma sociedade justa e legítima, né, que garanta então essa dignidade humana. Então, as pessoas realmente, né, em sã consciência, em um debate público legítimo e de posse desse mínimo, né, da sua liberdade, elas não farão uma afirmação realmente ditatorial que as persiga, né, porque isso seria uma loucura e uma forma de suicídio. Levado ao caso extremo de um povo, que interessa ao Rousseau, também no Contrato Social de modo, né, bastante fundamental, né, não há um povo de loucos que vão procurar então esse ditador e vão se entregar, né, como escravos a esse ditador. Essas coisas acontecem ao longo da história, interpreta o Rousseau, né, porque as pessoas estão sendo oprimidas já.
desde o seu nascimento, e elas vão então perdendo esta capacidade de reconhecer a sua própria liberdade, né, de bem administrar a sua própria consciência. Então, querem indivíduos ou pequenos grupos dentro dos povos, há então uma procura por ditadores ou algo que o valha, né, porque as pessoas já estão em uma condição de grande opressão. E aí os efeitos que se dão, né, são realmente efeitos desse medo e desse vício inicial. Tivesse então de posse de uma liberdade mínima e um respeito mínimo, as pessoas não fariam afirmações ditatoriais, né? Isso também é interessante, por exemplo, no Habermas, em como o Habermas recepciona o Rousseau e, claro, né, dialogando com outros autores, outros contratualistas, como o Hobbes, o Locke, né, e também o Kant em meio a isso, é importante nessa base moderna para construir a ética e a pedagogia e a filosofia política do Habermas, né? Então nós precisamos em Habermas, por exemplo, mas já estava em Rousseau também no seu Emílio, na sua ideia de educação, nós precisamos garantir às pessoas, aos indivíduos, uma formação minimamente digna para que elas se aproximem daquela liberdade e consciência fundamental, né, e elas estejam bem formadas, então depois para a cidadania. Na idade adulta, elas possam se inserir em uma sociedade democrática, não é? Em uma sociedade justa, e possam fazer a afirmação dessa justiça. Então elas têm que estar de posse de um mínimo, né, de um acesso mínimo àquilo que nos caracteriza enquanto seres humanos. Como eu disse, para ficar no mais elementar, né, nesse início do contrato social, as ideias de liberdade, a dignidade que há na nossa própria consciência. Então nós não podemos imaginar que pessoas adoecidas, que pessoas loucas ou que pessoas privadas, né, de alimentação mais básica, de empregos mais básicos, isso fica muito explícito em Habermas comentando, né? Como que essas pessoas, né, vão poder deliberar publicamente de modo minimamente racional e justo? Elas perdem, então, a própria noção, né, de por que convivem e interagem, que é o fundamento de Rousseau. Nós convivemos e interagimos para fazer uma afirmação da nossa vida, uma afirmação da proteção da nossa vida, para um fortalecimento mútuo. Então é para que sobrevivamos com dignidade, que é a expressão, né, que é expressa na nossa liberdade, por exemplo, né, diante da moralidade, da política, da cultura de modo geral, e tudo que envolve a cultura, né, a ciência, as artes, a religião, etc. Tudo isso aparece também no contrato social e são exercícios de uma sociedade legítima, depois são efeitos, né, de um pacto social legítimo, afirmado originariamente e reafirmado constantemente pelos diretos interessados, né, e aí já é a leitura habermasiana de Rousseau. Mas de todo modo, enfim, né, não há um povo de pessoas loucas, e essa loucura, né, mesmo que existisse, não constituiria um direito legítimo, porque contrariaria aquela premissa fundamental de que nós nos relacionamos, né, socialmente e constituímos família, políticos, enfim, povos, né, ou mais tarde pensamos, né, depois de Rousseau, depois do século XVIII, pensamos em noções de humanidade, né, realmente como um todo, né, e podemos imaginar, por exemplo, os direitos humanos como universais. Nós nos efetivamos essa sociabilidade com uma finalidade de afirmação da nossa vida individual. Apenas a loucura faria com que nós instituíssemos sobre nós mesmos ditadores que desrespeitassem a nossa integridade e, enfim, nos transformasse, por exemplo, em escravos. Rousseau, então, não vê como legítimo porque não interpreta, então, o ser humano desse modo. A antropologia de Rousseau imagina um ser humano capaz de fazer a própria afirmação da sua vida, da sua dignidade. E, inclusive, quando ele está refletindo bem, ele faz a afirmação da vida e da dignidade do outro, porque esta é a aliança fundamental legítima segundo Rousseau. Outros pactos são pactos corrompidos, ditatoriais, que servem a interesses individuais de grupos que estão tentando se impor pela força. E nesse caso específico e curioso que você comentou, né, podem se impor também por meio da loucura, mas a loucura não forma, né, não cria um direito legítimo. No limite, a democracia ela é o melhor modelo para se exercer de fato a liberdade? O Rousseau dedica capítulo próprio, né, no contrato social para tratar da democracia, e ele vai dizer que se nós fôssemos um povo de deuses, se seres humanos fossem realmente constituíssem povos de deuses, né, perfeitos, sem dúvida nós nos governaríamos de modo democrático. Rousseau está pensando, nesse caso, na democracia, neste capítulo próprio, imaginando realmente uma forma de governo, e não propriamente aquilo que interpretamos atualmente, isso interessa
Habermas, por exemplo, né? A democracia não apenas como forma de governo, mas a democracia enquanto princípios republicanos, né, que vão respeitar, então, a individualidade das pessoas e promover acordos realmente coletivos, e não outras formas aristocráticas ou monárquicas, né, que vão centralizando demais as decisões, né, que interessam as pessoas. Pequenos grupos de pessoas, de intelectuais, por exemplo, né, em formas de aristocracia, pequenos grupos, então, de pessoas de posse de um poder militar superior que vão impor as suas decisões ao resto do povo, né, e às vezes até se imaginam bem intencionados, né, como um pai, né, que imagina que lida bem, né, ao bater em seus filhos, né, os está educando. Assim também um general pode imaginar que está educando a população que está sob sua responsabilidade. Então essas formas, quer intelectualistas, quer meramente militaristas, né, de aristocracia, ou pessoas, né, muito ricas que vão realmente comprar os outros, né, e vão tentar impor, essas formas então podem se expressar de modo meramente governamental, se lermos o contrato social, né? E elas são muito repetidas, e o próprio Rousseau vai fazer as ressalvas, né, de até onde são boas, até onde são prejudiciais, até onde são perigosas. Mas de fundo, o que nos interessa quando falamos de democracia em Rousseau não é estritamente a forma de governo. Nós estamos pensando em princípios democráticos. Isso quer dizer, né, em uma ética republicana de fundo que vai nortear as relações humanas, inclusive políticas, mas também morais dentro da sociedade, né, em um bem comum possível a que somos capazes de chegar. Então é importante pontuar que Rousseau, com o seu contrato social, está se alinhando a uma tradição de filosofia e teoria política, né, que se opõe ao absolutismo dos reis. Então ele está fazendo bastante crítica, e é por isso que ele é muito influente na Revolução Francesa. Ele está se opondo a formas ditatoriais de concentração do poder. Isso que nos interessa. Então, mesmo que o rei possa ser um rei intelectualmente lúcido, possa estar procurando, de fundo, isso é possível também, que as pessoas estejam, então, se impondo na sociedade, mas estejam bem intencionadas, e elas estão procurando algum bem comum mínimo, né, oferecendo alguma educação para as pessoas, oferecendo alimentação básica para as pessoas, né? Mas Rousseau se insere em uma tradição, inclusive revolucionária no século XVIII, né, de autores então que vão pensar em princípios democráticos. Então é a forma como as pessoas convivem em sociedade que é uma forma democrática, e esta é a forma legítima para Rousseau. Então não especificamente o voto direto, né, para eleger este ou aquele presidente. Então a democracia em Rousseau, e assim recepciona o Habermas, né, nos interessa enquanto princípio republicano. A forma realmente de encaminhamentos práticos da realidade local, municipal ou mesmo nacional, isso pode variar então entre formas mais democráticas, mais aristocráticas, ou mesmo monarquias podem ser legítimas, desde que esse princípio republicano do respeito à integridade das pessoas, né, física e moral, à vida das pessoas, então, que é na verdade um respeito bastante democrático, enfim, né, seja então um imperativo. Então há um imperativo ético, democrático de fundo na vontade geral e na forma como Rousseau interpreta a sociabilidade humana, ainda que na prática nós possamos ver então outras noções de democracia estritamente como forma de governo. O próprio Rousseau também faz isso no contrato social, e é importante então nesse vocabulário que hoje interpretamos como um vocabulário de ciência política, um vocabulário de filosofia política, há um vocabulário técnico então para imaginar, né, a polissemia por trás do termo democracia. Então a democracia que nos interessa em Rousseau não é propriamente aquela crítica a uma idealização governamental, um governo de deuses, como ele próprio critica. Nos interessa principalmente ao Habermas, para citar, por exemplo, contemporâneos, e a Hannah Arendt, as noções republicanas, que nós hoje recepcionamos como formas sociais democráticas. Essa, então, é a forma social mais adequada, né? Ainda que, especificamente, os meios de encaminhamento governamental, o procedimento, como chama o Habermas, né, de decisões, possa ser, então, dialogar com outras formas, né? Beber um pouco mais em formas aristocráticas e tentar se eleger, por exemplo, nem sempre, né, uma visão aristocrática vai apontar para ditadores militaristas, né? Pelo voto direto nós podemos eleger então as pessoas mais ponderadas, mais razoáveis, não é? Que têm no mínimo a maior parte da simpatia das pessoas ao redor, né? Então é um elogio então da pessoa que nós firmamos como nosso líder, né? Isso bebe então em alguma aristocracia, mas se as pessoas estão conscientes, né, estão podendo debater e votar livremente sobre isso, né, elas então estão inseridas em uma forma democrática, legítima também.
Abre aspas. Esta nova situação, na qual a humanidade assumiu de fato um papel antes atribuído à natureza ou à história, significaria nesse contexto que o direito a ter direitos, ou o direito de cada indivíduo de pertencer à humanidade, deveria ser garantido pela própria humanidade. Arendt, Origens do Totalitarismo, livro 2, capítulo 5. Rousseau coloca no início do seu contrato que a sociabilidade, as nossas convenções elementares, não é? que dialogam, como eu disse, desde a moral até a política, e enfim, é importante mesmo para a ciência jurídica, assim interpretamos hoje, né? É importante até para o direito. O Rousseau coloca então como sendo uma sociabilidade sagrada. Ele usa esse termo sagrado não em relação a Deus ou em relação à natureza, né? Ele está fazendo uma menção a uma base, né, de todos os outros direitos. Então, a ordem social, como aparece no contrato, né, na própria redação do contrato, a ordem social e a forma como nós vamos convivendo e firmando convenções é um direito sagrado que envolve a todas as pessoas, né, interessadas nisso. Então, é sagrado não por causa da religião ou não por causa da natureza, o que é importante também em Rousseau, né, mas é sagrado porque ele deve ser consagrado, né, por todos os interessados. Então, a convenção social, ela é então um direito elementar, assim aparece no capítulo 1º, né, do contrato social. Ela é um direito elementar, né, um direito sagrado que serve de base a todos os outros direitos. Então a gente tem que ter primeiro, na prática, né, saindo um pouco desse jargão da filosofia conceitual, estritamente conceitual, na prática é que a gente precisa reconhecer o outro como cidadão para que ele possa então ter os direitos, inclusive os deveres decorrentes dessa cidadania. É preciso reconhecer que o outro faz parte da nossa cidade, faz parte do nosso estado, né, do nosso país e, em última análise, inclusive que ele é um ser humano, né, para tentar diferenciar daquelas noções antigas, de uma ética antiga, por exemplo, aristotélica, que poderia ver, né, seres humanos como naturalmente inclinados à escravidão e outros naturalmente encaminhados para uma liderança intelectual, por exemplo, né? Então Rousseau cita Aristóteles, né, na sua obra A Política, né, e tenta descaracterizar essas ideias. Então é preciso reconhecer o outro como cidadão e como ser humano, evidentemente, que é o básico. É preciso reconhecer de modo consagrar essa convenção de que o outro faz parte então, né, da nossa sociedade ou da nossa espécie, né, e somos iguais em dignidade, em potencial, etc, né? Então, o Rousseau fica consagrado assim nos termos de Rousseau, não é? Este direito, então, é básico, de onde emana todos os outros direitos. Evidentemente, isso interessa a autores contemporâneos e, como eu disse, interessa também a pensadores que estão preocupados, filósofos ou juristas preocupados, então, com direitos humanos. E é assim, por exemplo, que a Hannah Arendt, judia, alemã, pensadora importante, né, fez carreira nos Estados Unidos, escreve o seu Origens do Totalitarismo. Ela usa uma expressão que é muito repetida, né, o direito a ter direitos, e ela faz menção, então, ao procurar os fundamentos dos direitos, ela também chega a essa noção elementar, né? Ela diz assim, essa ideia então de humanidade, nesse livro 2, né, o capítulo 5, essa ideia de humanidade então, é que vai sendo construída aí a partir do século XVIII, né, e bebe muito em Rousseau, em Kant, por exemplo, né? Essa ideia então, ela vai se distanciando um pouco das noções de natureza, de forma que a natureza se imporia, né, sobre as pessoas, como eu citei em Aristóteles, por exemplo, tentando interpretar, né, uma inclinação natural para trabalhos braçais, para a escravidão, não é? Mesmo que seja importante em Rousseau a ideia de natureza, ela não é determinante. Rousseau, no contrato social, faz um elogio de um estado social possível, legítimo. Então, a Hannah Arendt vai fazer uma afirmação da liberdade humana, né? Isso significa, nesse contexto, que o direito a ter direitos, ela usa a expressão, ou o direito de cada indivíduo de pertencer, né, deveria ser garantido pela própria humanidade. Então, de fundo, ao tratar de direitos humanos, a Arendt está, então, olhando a humanidade como um todo. Nós precisamos incluir o outro, né, nessa grande convenção que é a nossa espécie, essa ideia ou ideal de humanidade, e reconhecendo a igualdade do outro, incluindo, daí decorre-se direitos e deveres. Isso de fundo, o direito a ter direitos, então, é primeiro um direito a poder participar, é um direito a se socializar, né? Em Rousseau também aparece deste modo. Ou internamente dentro de um povo, é um reconhecimento prático, como eu disse, né, para sair do discurso
estritamente conceitual, é o direito de reconhecer o outro realmente como cidadão, como pertencente ao nosso povo. E aí, então, se reconhecemos, né, há direitos decorrentes desse direito mais fundamental. Então, é uma procura, desde o início do contrato social, ou reverberando ainda aqui na filosofia, né, política contemporânea como na Arendt, é uma procura pelas bases do que nós entendemos dos direitos. Então, o direito fundamental é um direito de poder participar, de reconhecido enquanto partícipe de uma sociedade ou, de modo geral, de uma espécie, realmente. Esse direito, ao longo da história, já foi muito negado, né, com base, por exemplo, em ideias de natureza, né, que privilegiariam um grupo em detrimento de outros. A Arendt vai desenvolver essa reflexão e vai citar exemplos como os pátridas. Os judeus, por exemplo, que podem, em determinados momentos da história, não serem reconhecidos como pertencentes a este ou aquele povo, né, ou por vezes até desumanizados, como na Segunda Guerra Mundial, né? E tenta-se, então, com propostas racistas, mesmo aqui no século XX, o que torna esse debate de Rousseau, da Arendt, etc., do Habermas, enfim, né, esses debates sobre república, democracia e dignidade humana, mais emergentes do que nunca, né, porque os problemas oscilam ao longo da história. É possível desrespeitar, então, não reconhecer essa dignidade humana, mesmo aqui no século XX, como aconteceu, né, com a ocorrência covarde, né, e genocida dos nazistas em relação aos judeus. Então, ao não se reconhecer esse direito fundamental de pertencimento à humanidade, ou mesmo a um povo, há consequências de negação de todos os direitos decorrentes desse direito mais fundamental, né? Para dar um exemplo brasileiro aí, bem mais prático, a redação do Enem, do último Enem deste ano, né, como você tem de 2021, quando conversamos, a redação pediu para que os alunos, né, de ensino médio já refletissem sobre isso. Alguns acusaram de ser uma reflexão que deveria ser feita de modo mais velho, eles ainda não teriam, né, a maturidade, as referências suficientes, mas o tema foi sobre invisibilidade e registro civil, né, agresso à cidadania no Brasil, fecha aspas. Esse é o tema da redação de 2021, né? O jovem ali, né, sendo avaliado no ensino médio, ele poderia argumentar sobre a utilidade e legitimidade, por exemplo, de se ter certidão de nascimento, né, um reconhecimento mínimo, né, do nome, do documento do sujeito, e direitos decorrentes, né, como direito ao título de eleitor, só possível se o sujeito apresenta certidão de nascimento, né, ele tem que ser reconhecido pelo Estado brasileiro, né, o direito a uma carteira de trabalho e todos os direitos trabalhistas decorrentes disso. Então, de fundo, o que se está debatendo, né, quer conceitualmente na filosofia, como estou citando, ou na nossa prática mais cotidiana, é um direito a ter os demais direitos. Quando o filósofo busca esse fundamento, Rousseau faz isso e a Arendt retoma isso e é muito citada, nós encontramos então na base desses direitos, né, por exemplo, os direitos humanos, uma necessidade de reconhecer, primeiro, que o outro é ser humano como nós, então o princípio de igualdade é muito importante, né, e depois, interno, em um povo que interessa bastante ao Rousseau, o reconhecimento cidadão, reconhecer que o outro faz parte dessa sociabilidade prática que estamos instituindo, nessa moral, nessa política, nesse direito soberano dentro de um povo. Então, nós podemos imaginar isso conceitualmente e é isso que esses filósofos estão, então, procurando, né? Realmente uma fonte dos direitos humanos. Para aproximar um pouco também do nosso cotidiano, né, do Brasil que a gente vive hoje em dia, atualmente muitos direitos eles foram negados, inclusive o direito à vida. Como a gente passou recentemente por outros episódios do PeripaCast, dia 21 de dezembro, a gente falou um pouquinho sobre necropolítica também. E alguns direitos que são mais do que fundamentais, né, que são esses direitos da própria existência, eles estão sendo negados. A nossa liberdade é tirada logo no princípio dela, que é a própria vida. E nesse sentido, aproximando um pouco dessa conversa que a gente teve sobre a liberdade, sobre o contrato social, qual é a medida a ser tomada num governo que nega os direitos mais básicos, mais fundamentais? Olha, seguindo essa linha do Rousseau, que é uma visão aí bastante crítica da sociedade, como eu disse, o Rousseau faz o seu nome com uma dura crítica, né, à sua própria cultura, né? Então, em pleno 1750, exatamente na metade ali do século XVIII das luzes, ele lança seu nome no meio acadêmico e tem uma fama importante, inclusive celebrada popularmente. Ele lança seu nome com uma crítica dessas luzes. Então, Rousseau é um autor marcado por essa crítica, né? Ainda que ele não seja um anarquista e eu não componha, né? Não é essa a minha formação aqui na Unesp de Marília, não é um autor que possibilite uma leitura, então, legítima, ditatorial, né? Ou que vá realmente legitimar, por exemplo, para ficar só em referências históricas, o momento do terror francês, por exemplo. Não é assim que Habermas lê Rousseau, né? O que queremos de Rousseau, então, é o autor radicalmente crítico, um autor que promove
promove o debate público e ainda, né, promove ainda os estudos especializados acadêmicos mesmo. Ele dialoga com esses dois mundos e por isso é tão interessante, né, enquanto autor. Quero dizer, Rousseau não está preso em uma torre de marfim, ele realmente participou bastante da arte, da música, né, dos debates acadêmicos, né, da sua época, e ainda era tido como recluso, imagine só. Então, Rousseau é um autor bastante crítico. Aprendendo nessa escola que ele faz, né, nós temos que nos opor criticamente, inclusive de modo revolucionário às condições que se impõem, porque elas não são legítimas. Quando não há um respeito à dignidade humana, quando não há um reconhecimento da cidadania e direitos e deveres, inclusive, né, decorrentes dessa cidadania, nós temos um governo ou partidos que não são legítimos, porque as suas propostas, quando levadas, né, a todas as suas consequências, retirariam então aquele fundamento constitucional humanista que nós temos, por exemplo, no Brasil, né, uma vontade geral mínima que almeja beneficiar o bem comum, e isso constitui o que nós chamamos de república, mesmo no Brasil, né? Então, nessa escola de autores como Rousseau, e recebendo também a recepção também que vai realmente colocar uma necessidade dos intelectuais poderem, né, interagir, e é uma tradição, né, de intelectuais contemporâneos que querem participar do debate público, e como eu disse, né, o Rousseau também participava a seu modo de algum debate público e tentava então dialogar. Há um Rousseau também conselheiro de governos que mandava conselhos ao governo da Polônia, há um Rousseau tentando participar. O Habermas atualmente, né, também tenta participar, principalmente ali da metade do século XX para frente, tenta interferir, né, influenciar, né, a partir da filosofia o debate sobre a União Europeia, né, sobre uma Constituição, uma lei única, elementar para a Europa inteira, noções de direitos humanos, né, que vão debatendo com a política prática, opinam. Então a Hannah Arendt acompanha o julgamento do Adolf Eichmann, né, em Jerusalém, e vira sua obra, né, memorável, com o conceito de banalidade do mal, e ela opina sobre aquele julgamento, ela acompanha então, e os filósofos vão se tornando, né, no século XX, mas isso vai bebendo em uma longa tradição, né, o patrono da filosofia, o nosso patrono é Sócrates, e Sócrates está na praça pública, e evidentemente ele vai ser morto, mas antes de ser morto, né, ele vai então participar, interferir nos rumos da sua Atenas, do seu momento democrático. Então, isso é para dizer, quando nós temos governantes, e eles sempre existirão, porque nós não somos o povo de deuses que Rousseau falou, né, e estamos inseridos em processos minimamente democráticos, então nós vamos ter muitas imperfeições. Como é que nós fazemos para aperfeiçoar, então, melhorar as condições, né, institucionais ou o debate público mesmo? Nós precisamos nos inserir criticamente nesse debate e fazer a nossa voz ser ouvida. Temos tanto a dizer, é preciso então mostrar o grau de legitimidade de um governo, de um partido político, de um determinado candidato, de um determinado momento histórico, né, de como se está sendo feito, né, na ordem pública mesmo, quer nas leis expressas ou antes disso, as convenções mesmo morais, de que modo, né, as convenções mínimas afirmam o respeito aos outros ou repetem corrupções, formas escravocratas de convivência, né, formas aí realmente que não são legítimas. Então, partindo, por exemplo, da ordem prática de um princípio, como é o princípio da dignidade da pessoa humana, é possível que nós possamos ir nos inserindo no debate público, né, e tentando fazer a devida crítica, né, de que modo determinadas ações governamentais estão afirmando ou não, ou em que grau se está afirmando ou não, feito às pessoas. Na ordem prática, nós podemos ver isso, e muitos professores, inclusive, né, para ficar só na filosofia, mas muitos professores, né, brasileiros, especialistas, comentando, opinando, né, realmente em meio à pandemia ocorrida, em como se desrespeitou, por exemplo, no caso brasileiro, né, a utilidade da ciência, né, e isso tem consequência na perda de vidas humanas. Então é um absurdo em meio à convivência humana, né, as pessoas convivem para se fortalecerem, né, mas enfim, quando a ciência poderia ser útil, né, com as vacinas, mesmo de modo governamental, e uma parcela da população, né, faz uma crítica, e como eu disse, bastante enlouquecida e irracional. Isso não deve
deve se constituir em direito, né? Mas deve ser enfrentado no próprio debate público. E muitos professores fazem esse papel, né? Também os alunos, né? Todos os cidadãos devem exercer essa função para que a gente possa, então, aperfeiçoar, se não tornar propriamente perfeito, né? A noção de perfectibilidade do Rousseau afirma um processo de possível aperfeiçoamento do ser humano, né? Mas não necessariamente de um alcance, de alguma perfeição mesmo. Nunca seremos uma democracia constituída por povos feitos de deuses. Então, interpretações ditatoriais de Rousseau, né, não costumam ser bem-vindas se nós olharmos realmente a letra do contrato social. Nós somos imperfeitos e somos capazes desse aperfeiçoamento. Enfim, o debate público cumpre essa função de tentar refinar, então, né, melhorar, né, ou de realmente afastar o absurdo, que é, por exemplo, governos que não respeitam o básico, né, do motivo de por que somos brasileiros e aderimos, né, e reafirmamos essa adesão constante a este país, né? Para dar uma referência final, né, o Rousseau, como eu citei no primeiro discurso, ele faz uma crítica às ciências, a esse conhecimento sofisticado que ele estava vendo ali, de modo eruptivo, né, avançar bastante em meados do século XVIII. Então há uma revolução científica ali, depois de Newton, depois de Descartes, e Rousseau percebe isso, ele recepciona essa tradição, né, e ele se opõe criticamente, então, às ciências e à retomada das artes clássicas, como ocorreu, né, no final da Idade Média. Porém, depois no contrato social, Rousseau faz um elogio da nossa capacidade, então, racional de organização da sociedade. Então, com ressalvas, porque é muito crítico à ciência e à razão humana, como Rousseau faz no primeiro discurso, depois ele faz uma afirmação no contrato social da utilidade, então, de nós procurarmos esses discursos mais refinados, inclusive para refutar pensadores antigos, como, por exemplo, o Aristóteles, né, na sua noção de natureza e como citei, não é, de escravidão. Isso também, agora, na ordem prática, no caso da pandemia, nós podemos fazer inúmeras menções contemporâneas de uma crítica da ciência. O próprio Habermas é um frankfurtiano e vai criticar alguma razão instrumental, um cientificismo que pode apontar para câmaras de gás, como os nazistas já citados, né? Mas em outros momentos, o pensador, o teórico, o intelectual, quando ele ocupa esse lugar no debate público, ele também deve fazer a devida ressalva à utilidade que há na razão e na ciência humanas. Por exemplo, né, no momento da vacina, não há como obrigar todas as pessoas a afirmarem a ciência em suas qualidades ou a negarem a ciência, né, em suas limitações e até em seu perigo que oferece para a humanidade. Mas essa ponderação, então, depende, diz o Habermas, né, recepcionando aí a noção de vontade geral e debate e opinião, né, do Rousseau, depende de um debate constante. Então não há outro meio, já que nunca seremos deuses, né, senão criticar a nossa própria humanidade. Isso inclui esses governantes que nós chamamos de desumanos, mas não são desumanos, o Lincoln, eles apenas não estão respeitando a humanidade do outro. A imperfeição é um predicado da humanidade e inclui esses governantes que querem inclinações autoritárias ou nós, quando queremos fazer afirmações também, não é, democráticas. De todo modo, então, é um debate constante, não há outro meio de um intelectual, não é, participar, enfim, de modo legítimo e útil, né, se não fazendo as devidas críticas, ponderações, ou, quiçá, como fez Rousseau, propondo realmente de modo teórico e sistemático um contrato social e princípios, né, legítimos para o direito político. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez por você ter participado do nosso podcast, ter aceito tão prontamente. Fica o convite para outros episódios também. A gente tem um outro quadro, que é o 15 para 1, que ele traz mais atualidade ao debate, né? Ele traz temas um pouco mais palpáveis para pessoas que não estudam necessariamente filosofia. Então, também se sinta convidado para ele ou para outro quadro como esse. Foi uma conversa muito bacana, muito completa, e tenho certeza que vai ser de muita utilidade tanto para o podcast quanto para todos os ouvintes. Eu que agradeço, Lincoln, foi uma alegria poder falar com vocês. Acho muito bacana, viu, o podcast de vocês. Depois que vocês me convidaram, eu fui dar uma olhada, né? Achei aí maravilhoso, muito pertinente, o trabalho dos alunos, né? O apoio que deve de ter aí dos professores. Eu vi menção ao professor Bento Prado, né? Isso é maravilhoso. Inclusive, estava pensando em sugerir a alguns colegas que eu tenho ali em Marília, né? Da graduação mesmo, tentar também ter um podcast como o Peripacast, né? E enfim, firmar um diálogo, porque eu acho que até
tem a ver com o que a gente conversou, né? O diálogo é o nosso lugar de inserção. Nós não, como intelectuais, raramente ou nunca, nós vamos pegar realmente em armas. Então, por instrumento de trabalho, a nossa arma é o argumento, é a reflexão constante, a meditação. Então, o Peripacast é uma maravilha por isso. Parabéns aí, viu? E obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E reitero mais uma vez, para maiores informações, o nosso site pode ser encontrado através do domínio www.peripacast.com.br ou das redes sociais, @peripacast, no Instagram e no Facebook. Vocês encontrarão lá publicações, textos e outros episódios que também podem ser encontrados em diversas outras plataformas de streaming. Muito obrigado, continuem a pensar. Até mais.